Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um desejo para cumprir na sua vida. Deus tem um plano. Deus tem uma história para escrever para você. E é uma história de sucesso, de conquista. É claro que você precisa obedecer a alguns princípios para que isso possa acontecer de forma mais fácil. Mas olha, você não precisa fazer isso sozinho. Sabe por quê? Deus providenciou alguém para te ajudar. E nós vamos falar sobre isso, sobre viver a vontade de Deus na sua vida. Isso é possível e isso é desejo de Deus para você. Mas antes, eu preciso lembrar você que nós temos aqui no canal uma playlist de mensagens. São mensagens curtas, mensagens algumas de fatos reais. Inclusive tem a mensagem de uma garotinha que foi vitimada de câncer e deixou um exemplo marcante para a vida de muita gente. Eu vou deixar no final aqui a indicação dessa playlist para você acompanhar as nossas mensagens. Dá uma olhadinha, você vai ver muita mensagem linda, inclusive para você mandar para pessoas para confortá-las em alguns momentos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos capítulos anteriores, Paulo, nessa carta, está falando do sacrifício que Cristo fez por nós, o sacrifício perfeito que nos abriu os portais eternos e nos deu acesso ao trono de Deus. O sacrifício feito na cruz nos oferece a eternidade ao lado de Deus. Então, primeiro Paulo fala desse sacrifício, onde Jesus toma a sua cruz, vai até o Calvário e se entrega para perdão dos nossos pecados. E agora, ele vai falar do sacrifício que nós podemos fazer a Deus. Quando ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os filósofos antigos gregos falavam do corpo como uma tumba, um túmulo. Porém, Deus o chama de casa. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, o nosso corpo não é uma tumba, mas é uma casa onde habita o Espírito Santo. E com isso, será que a gente precisa dizer mais alguma coisa? Se o Espírito Santo habita nesse corpo, como é que eu devo cuidar dele? Como é que eu devo proceder? De que forma eu devo cuidar desse corpo? De que forma eu devo reagir ou agir em determinadas situações? Então, nós precisamos nos lembrar constantemente disso. Esse nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Então nós precisamos ter cuidado. E de todas as formas. Há muitas formas da gente cuidar desse corpo. Há muitas formas da gente preservar esse corpo, de profaná-lo, de torná-lo um lugar impróprio para o habitat do Espírito Santo. E por isso nós somos convidados a um culto racional. Um culto que ultrapassa ou extrapola os limites do tempo, do templo e do lugar. Ou seja,
Esse culto não é um culto que tem um momento em que a gente começa e a gente logo termina, 1 hora, 2 ou 3 horas depois. Mas esse culto racional, ele não está limitado ao templo, sabe? Aquele lugar onde a gente vai, se reúne com irmãos e irmãs. Ele também não está limitado ao tempo, ou seja, não é de 2 horas ou 3 horas, mas ele é permanente. Sabe por quê? Como cristãos, nós não podemos ser ou ter um procedimento dentro da igreja e outro completamente diferente do lado de fora. É bem verdade que nem todo mundo é assim. Lamentavelmente, às vezes a gente se assusta ao observar pessoas que na igreja parecem tão santas, mas nas ruas, no trabalho ou até mesmo em casa, são completamente diferentes. Eu não estou falando aqui de você ter um momento de descontrole, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós temos momentos em que às vezes a gente realmente desce da cruz. Mas tem gente que às vezes esquece disso, tem gente que é demais. Tem gente que bota uma máscara de santidade dentro da igreja que quem olha pensa, meu Deus, essa pessoa está morando do lado de Deus. Mas quando essa pessoa vai para as ruas, quando ela vai para o seu trabalho, ela fica completamente diferente. É dissimulada. Então, nós somos convidados a prestar um culto a Deus em todo lugar, em todo momento. O nosso agir, o nosso proceder, a forma com que a gente trata as pessoas tem que ser um culto a Deus. Quando a gente procura ser uma pessoa amável, dócil, educada, simpática, gentil, nós estamos cultuando a Deus. Mas quando a gente é áspero, arrogante, prepotente, aí não é a Deus que nós estamos cultuando, porque essas não são qualidades de Deus, não são características de Deus. E olha, quando a gente extrapola os limites do templo, do tempo, do lugar, quando a gente tem um culto permanente a Deus, quando a gente se esforça para estar na presença de Deus, quando a gente se esforça para viver uma vida de santidade, fugindo do que é mal, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, guardando os nossos olhos, os nossos ouvidos, procurando ocupar a nossa vida com as coisas de Deus, quando nós prestamos esse culto a Deus, existe um prêmio. Como prêmio ao nosso sacrifício oferecido a Deus, nós poderemos experimentar a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Essa vontade de Deus, ela pode se cumprir em nós quando nós nos colocamos nessa condição de prestar um culto racional a Deus. Nós vivemos um tempo de culto ao corpo. As academias estão lotadas, aonde existe um meio de fazer uma ginástica, enfim, enquanto que o mundo está prestando um culto ao corpo. Nós, cristãos, somos chamados a usar o nosso corpo para prestar um culto a Deus. Que nós possamos pensar nisso e assim poder experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade dele é que nós possamos ser pessoas valorizadas, pessoas que se gostam, pessoas que são amadas, mas não pelo corpo, não pela aparência, mas pelo que nós somos, pelo que nós representamos. Há muitas pessoas infelizes, porque às vezes atraíram apenas o olhar para o seu corpo e não conquistaram pessoas pelo seu ser, pelo seu intelecto. Que nós possamos pensar nisso. E nós vamos orar para que Deus nos ajude a oferecer um culto racional a Ele em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e misericórdia, nós queremos poder experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Nós não queremos viver frustrados como pessoas que apostaram todas as suas fichas, apostaram todas as suas expectativas, simplesmente na conquista de um corpo esbelto e bonito que pudesse atrair pessoas, mas não conquistaram pessoas para os seus corações, pessoas que as amam pelo que elas são, pessoas que as amam por aquilo que elas podem oferecer. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude
a lembrar constantemente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e assim nós possamos cuidar adequadamente desse corpo. E assim nós possamos prestar um culto racional a Ti. E assim nós possamos nos separar, nos santificar e consagrar-nos a Ti. Para que assim o Senhor possa encontrar prazer em nós. Para que assim o Senhor possa ter alegria em nós. Senhor, nós temos muitos sonhos, planos, objetivos a alcançar. Ajuda-nos, ó Pai, a realizar aquilo que nós planejamos, aquilo que nós almejamos, mas não nos deixe nos perder. Senhor, ajuda-nos a prestar um culto racional a Ti em todo tempo, em todo lugar, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Senhor, instrua-nos, mostra o caminho certo a seguir, ajude-nos a fazer a Tua vontade e que o Senhor possa cumprir em nós o Teu desejo, o Teu sonho, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos de salvação. Senhor, nós não temos forças e às vezes não conseguimos fazer aquilo que planejamos, por isso precisamos muito da ajuda do Teu Espírito Santo, da força do Espírito Santo, do Teu poder atuando em nós. Por isso nós Te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agora indicar para você dar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e também assistir essa playlist, uma coleção de vídeos de mensagens curtas, mas que podem abençoar você, como esta dessa garotinha que teve câncer, mas deu um exemplo de sabedoria. Veja, que Deus te abençoe.